Então tá, boa noite a todos. O meu é um editorial que vai falar sobre a pneumonia associada à ventilação mecânica na era Covid, né, no meio dessa pandemia toda, e o quanto isso é comum e qual o impacto que está causando na saúde. O artigo vai abordar as semelhanças e diferenças da pneumonia associada ao ventilador por infecção COVID e outras SARAs, as diferenças na epidemiologia e nos resultados, possíveis explicações das diferenças na fisiopatologia da PAV e infecções COVID, a dificuldade que a gente tem de reconhecer a PAV e a traqueobronquite também associada à ventilação mecânica, e a grande dificuldade também de administrar antibióticos. O diagnóstico, ele pode variar de acordo com o teste bacteriológico que a gente vai utilizar. Vai variar a incidência, né, do meu diagnóstico. A gente está usando várias medidas, né, com a pandemia para não contaminar os profissionais de saúde. Isso é muito bom para os profissionais de saúde, mas, por outro lado, a gente perdeu alguns padrões no diagnóstico da PAV. Então, a gente acabou reduzindo o número de broncoscopia e o uso de coloração GRAM não realizado em muitos casos. A lavagem broncoalveolar é responsável por 1/4 da técnica nos pacientes COVID, em comparação com 60% das amostras dos pacientes não COVID. O que a gente tem de diagnóstico de infecção na SARA, né? É sempre um desafio muito grande para nós e as técnicas existentes são imperfeitas e correm o risco de serem inadequadas, a gente não conseguir fazer o diagnóstico, mas muitas vezes excessivamente também tratadas. Então, o correto seria uma combinação da avaliação clínica, biologia, né? De imagem, combinada com várias amostras de exames laboratoriais e microbiologia. Diagnóstico molecular, com foco no hospedeiro e no patógeno, oferece uma grande promessa para nós, mas seu impacto e tratamento no paciente com este diagnóstico, a gente ainda não tem resultados e ainda precisa ser demonstrado pelos estudos. Então, como saber a diferença da PAV ou TAV, né? O que meu paciente tem? Também é um desafio, porque a maioria das amostras quantitativas podem ser distais e proximais, né? Elas são feitas, mas quando a gente fala dos estudos, as amostras distais são métodos mais frequentes nos estudos e também inclui métodos moleculares. Então, a gente, às vezes, não tem a diferenciação dessa amostra, é distal, é proximal, e aí acaba confundindo esses dois diagnósticos. Aqui eu vou ter um diagrama com pacientes em ventilação mecânica, ele mostra a relação e a sobreposição da PAV e da TAV associada à SARA. Então, ele vai colocar aí a disbiose da microbiota respiratória, que também é demonstrado aqui como um pré-requisito para adquirir, né, na incidência aí de PAV ou TAV. É bem bonitinha essa figura e ela diz bastante coisa para a gente. Falando aí na fisiopatologia, quais são as correlações que a gente pode ter para justificar isso. Então, eu vou ter alterações do microbioma pulmonar, eu vou ter um aumento de carga bacteriana, eu posso ter uma formação no biofilme, no tubo traqueal, eu também posso ter translocação de bactérias do intestino, eu vou ter aumentos de catecolaminas e citocinas, promovendo aí o crescimento de bactérias, e também eu vou ter uma alteração bem significativa do sistema imune e alteração também de mucosas. Bom, essa figura é do artigo de referência, né, inicial, e ele acaba colocando várias coisas também. Então, eu acho que para extrair melhor isso e tentar sintetizar,
a gente tem que levar em conta que a hipóxia é muito mais frequente. E o uso da ventilação mecânica pode causar toxicidade do oxigênio, especialmente durante a hipóxia severa, e a reoxigenação e longa exposição ao oxigênio vão causando danos também. O alto nível aí de oxigênio inspirado é responsável pelos fenômenos de desnitrogenação e inibição da produção de surfactante, promovendo o colapso expiratório e a telectasia. Pacientes em ventilação mecânica, a telectasia prejudica gravemente aí o reflexo de tosse desses pacientes, resultando em dificuldade na eliminação dessa grande quantidade de muco que esses pacientes apresentam, resultando em deixar a secreção aí nas vias aéreas inferiores e causando maior suscetibilidade aí para PAV. A hiperóxia prolongada também prejudica a eficácia aí dos macrófagos alveolares em migrar, fagocitar e matar as bactérias, resultando aí numa diminuição da eliminação dessas bactérias. O paciente COVID também tem um maior risco de êmbolos, né? Êmbolos pulmonares, levando a infartos pulmonares. A gente também está fazendo uso de corticóide nesses pacientes ou antagonistas dos receptores de interleucina. Pode ser um dos motivos que estão levando a mais PAV nesses pacientes. Uso de sedação e bloqueador neuromuscular por muito mais tempo, como eu já falei em outras aulas, isso é uma coisa que me incomoda muito. A gente simplesmente usa a sedação e o bloqueador neuromuscular nesses pacientes COVID durante longos dias, sem a curiosidade e a tentativa do despertar desses pacientes, que eram usados em qualquer outra patologia dentro de UTI. E eu também consigo ver que esses pacientes infectados, que acabam tendo co-infecção aí por PAV, 2/3 são por BGN, e metade desses micro-organismos são resistentes a cefalosporina de terceira geração, uma taxa maior do grupo CESP, né? Taxas importantes de PAV complicada, com abscesso pulmonares e empiemas também estão sendo descritos. Bom, aqui, né, são os motivos que podem levar, então, como eu falei sobre o surfactante, a redução aí do clearance de bactérias, o quanto o oxigênio também pode causar tudo isso, e alguns artigos que são referenciados no artigo principal, né, nessa revisão, questionam a prona, né? Então, a prona, existem alguns que levantam a possibilidade de PAV, mas o que a gente sabe? Que a gente usa a prona em mais pacientes COVID quando a gente está falando de SARA. Então, a proporção seria mais ou menos 83% em pacientes COVID e 67% em outros pacientes. Há uma justificativa bem grande para a gente usar essa manobra, né? Existe um benefício da posição sobre a incidência da PAV. Por quê? Porque facilitaria a drenagem de secreção e permitiria a resolução de atelectasia. Então, esse argumento é bem relevante e importante. Porém, tem alguns estudos que mostram que isso pode dificultar a micro... eu teria microaspiração de secreção de secreção contaminada, e isso poderia levar a maior incidência de PAV. Porém, esses estudos que relatam isso precisam ser interpretados com muita cautela, porque tem um N muito baixo, então foram pouquíssimos pacientes, são com desenho observacional, e fatores de confusão. Parece que o benefício da prona no COVID ele é muito maior do que seria o malefício. Aqui é um estudo bem bacana, ele pega 989 pacientes que foram admitidos em hospitais, mas ele não diferenciam aqueles pacientes gravíssimos ou com pouca gravidade, tá? Então, ele não faz diferenciação da ala de internação desses pacientes e nem da gravidade da doença. Mas ele faz aí, desses 989 pacientes, 79 pacientes foram co-infectados.
Desses 72, 61 por bactérias, 7 por fungo e 7 por vírus. Então, quando a gente vê essa incidência aí de co-infecção por vírus, a gente pode inferir, né, que o vírus COVID ele tem uma certa vantagem sobre outros vírus. Pode ser o motivo que a gente tem baixa co-infecção viral. Ele também mostra que a infecção comunitária é um número baixo, em torno de 3%. A infecção hospitalar adquirida no hospital, né, é maior, mas também não é muito maior que a comunitária, apesar do no artigo ele está sempre falando que é muito mais significativa a infecção hospitalar. Agora sim, vem dados importantes para nós. Infecções admitidos em UTI, desses 4, quase 5%, né, de infecções hospitalares, 58% desses pacientes são de UTI. E quando eu falo de pneumonia associada à ventilação mecânica, eu estou falando de 25% desses 58%. É um número bem relevante. Aqui eu tenho um outro artigo, e a grande diferença desse artigo é que todos os pacientes são COVID aqui, todos esses pacientes estão em ventilação mecânica, e ele acaba, por fim, analisando 188 pacientes. Ele foi feito na primeira onda COVID, na França, todos estavam com mais de 48 horas de ventilação mecânica, e ele acabou usando critérios laboratoriais, clínicos e microbiológicos confirmados. Então, desses 188 pacientes, 343 vezes houve uma suspeita de PAV. Dessas 343 suspeitas, se confirmaram 50%, mais ou menos, 92 pacientes. Desses 92, 20% tiveram mais de uma PAV durante a internação. E depois ele mostra aqui no diagrama aqui dele que 13% desses pacientes tiveram mais de uma PAV, quase 6% tiveram 3 PAVs, e 4, 0,5, quase insignificante o número. Bom, aqui eu tenho um estudo bem completo, bem bacana, que é um estudo francês, ele teve um longo período aí, de 2019 a 2020, ele é unicêntrico. Então, ele estudou aí 90 pacientes COVID e 82 pacientes não COVID. E ele verificou que a incidência de PAV em pacientes COVID era 64%, e pacientes não COVID, 44%. Em vários momentos, ele parece correlacionar a existência de PAV nesses pacientes por tempo de ventilação mecânica, quanto tempo esse paciente vai ser exposto a essa ventilação mecânica invasiva. Ele também cita que bactérias multiresistentes são maiores em pacientes COVID do que não COVID. Seria uma proporção de 23% para 11%. E que a gente acaba usando muito mais carbapenêmicos em pacientes COVID, quase o dobro de uma proporção. Para a gente conseguir reafirmar esse estudo e dar mais validade, seria necessário um estudo multicêntrico, né? E o estudo acaba concluindo que mais pacientes COVID têm PAV. Então, é mais ou menos isso que ele acaba falando. Também numa referência a um artigo de pacientes que foram submetidos a ECMO. Então, é um estudo retrospectivo de março a abril de 2020, e ele comparou ali todos os pacientes em ECMO, quando eu vou a partir ali do terceiro quadradinho. Então, 50 pacientes COVID em ECMO. O que ele associou? 7 não tiveram PAV e 43 pacientes desses 50 tiveram PAV. Foram a óbito 4 pacientes e 34 pacientes desses 43 tiveram recorrência. Dos não COVID, pacientes aí com influenza em ECMO, 28 pacientes tiveram PAV. Não houve óbito nesses pacientes e 17 tiveram recorrência.
Tivemos 17 pacientes sem PAV nesse grupo e 10 pacientes foram a óbito sem PAV. O que eu consigo concluir de tudo isso? Que não interfere na mortalidade, ser COVID ou ser um paciente por SARA por influenza. Eu, particularmente, gostei muito desse gráfico, eu achei que ele acaba trazendo dos outros artigos que fazem referência, são 15 artigos aí que ele acaba fazendo a revisão, ele mostra uma visão diferente do que foi relatado até agora. Então, é um estudo que tem 81 pacientes COVID, na admissão em UTI, 78% tinham SARA. 144 pacientes não COVID e na admissão em UTI, 15% só tinham SARA. Todos com mais de 48 horas em ventilação mecânica e todos também confirmados por microbiologia. A média de pacientes COVID que foram a óbito é 38%, com uma média de 13 dias de internação em UTI e 48% com PAP. Já no não COVID, eu tenho 21% desses pacientes que foram a óbito, 9 dias de média de internação e 13% só de PAP. O que ele lança de dúvida, né? Será que esse paciente que a gente tem COVID não fica mais tempo na ventilação mecânica, porque esse paciente faz PAV, e aí há necessidade de ficar mais tempo na ventilação mecânica? Esse tempo, porque todo mundo associa muito a PAV por tempo de ventilação mecânica no COVID, mas será que não é o inverso? Será que esse paciente por fazer 1, 2, 3 PAVs durante a longa internação, precisa permanecer, vai causar mais injúria pulmonar? Esse paciente já tem uma extremamente debilitado. Então, realmente interessante esse artigo, é completamente diferente dos outros. Bom, aqui também um estudo aí multicêntrico, ele inclui 36 UTIs da Europa, sendo primordialmente da França, 28 da França, 3 da Espanha, 3 da Grécia, uma de Portugal e uma da Irlanda. Então, ele compõe 1.576 pacientes, compara COVID, influenza e não virais. Então, de diferente do que ele tem dos outros, doenças não virais aí na ventilação mecânica e o risco de PAV. Ele também levanta a questão de que não é só o tempo de ventilação mecânica que levaria esse paciente a ser mais suscetível a PAV, e sim múltiplos quesitos que levaria esse paciente a estar mais suscetível. Então, a prevalência de bactéria gram-negativa nesses pacientes ou em outros seria mais ou menos igual, mas ele mostra, quando a gente fala de corticoide, esse estudo ele acaba mostrando que a quantidade de pacientes nos grupos que usam corticoide são mais ou menos iguais. Porém, no COVID, a gente acaba usando uma dose maior por um tempo prolongado. E ele acaba levantando essa questão. Será que é isso que leva ou não leva? Ele não conclui nada, diz que precisa de mais estudos, né, para a gente conseguir chegar realmente num X ideal, mas são questões que devem ser levantadas, que a gente tem que se questionar todos os dias. Levanta também que o COVID acaba causando mais lesão pulmonar por extensos infiltrados alveolares, e essa pode ser uma questão do paciente ser mais suscetível. A gente acaba usando imunossupressores, talvez em doses maiores do que em outras? Pode ser sim. E o estudo histológico caracteriza aí uma injúria um pouco diferenciada no COVID, né? Exatamente por esse infiltrado alveolar e aí injúrias endoteliais que parecem ser mais graves, e maior risco aí desses pacientes desenvolverem êmbolos, infarto pulmonar, como citado aí nos artigos anteriores. O que eu achei peculiar desse é que neste estudo mostrou que os pacientes COVID, a co-infecção foram
menos por bactéria multiresistente do que em outros grupos. Isso foi bem diferente dos outros estudos. Aqui, esse gráfico é bem interessante, porque ele mostra que os pacientes COVID, os pacientes por influenza e os não internados por infecções virais, até o 7º dia, apresentam quase a mesma proporção de PAV, né? Então, eu estou em torno ali de 15%. A partir do 7º até o 14º dia, eu já tenho um gap muito grande entre o paciente aí influenza e o paciente COVID. Quase dobra essa proporção, né? Então, eu vou continuar ali no influenza em torno de 20% e o COVID já vai a 40%. Depois do 14º dia, parece que essa curva estabiliza, mas o influenza, com os mesmos dias de internação, se mantém aí em 20% desses pacientes que acabam tendo a PAV, e no COVID eu tenho uma proporção aí de quase 50% desses pacientes. Bom, em algum momento eu já citei, né, que as causas bacterianas mais comuns na PAV incluem aí as BGMs, né, a população geral de pacientes na ventilação mecânica, seja na SARA COVID ou na SARA não COVID, parece que os patógenos aí associados são semelhantes. E o que nos preocupa atualmente é que cada vez mais essas bactérias estão mais resistentes e cada dia mais difícil a gente conseguir uma administração ideal ou ótima de antibióticos. E como prevenir, né? Como prevenir, eu acho que a gente tem que voltar à cartilha que a gente já conhece. O que é super recomendado é a gente continuar fazendo os nossos bundles à beira-leito, continuar com a equipe multidisciplinar engajada, a gente ter educação continuada dentro da UTI ou dentro do hospital, né? Coisas simples como lavagem de mão, cuidados com IPIs, isso sim diminui as infecções, isso sim diminui a PAV. A gente olhar a altura do braço do ventilador, isso ajuda, a cabeceira, quantos graus estão. Então, são medidas simples, mas que como a gente ainda não sabe, a gente acha que no COVID é multifatorial, talvez o uso de corticoide, talvez o tempo de ventilação mecânica, o tempo excessivo que a gente cede esses pacientes e usa bloqueador neuromuscular, uma fisiopatologia um pouco diferente das outras SARAs, sistema imune reagindo de forma diferente, a gente não sabe, a gente realmente, por hora, acredita que possa ser multifatorial, então a gente tem que fazer a nossa velha lição de casa. Educação continuada, aplicar os bandos, revisar as culturas desses pacientes, né? A gente tem que solicitar a cultura, mas a gente tem que ser extremamente cuidadoso de estar checando a todo momento, estar atento a qualquer mudança clínica desse meu paciente, empregar com racionalidade os antibióticos dentro da UTI e mais do que tudo, aí, conhecer profundamente a epidemiologia local, do local que a gente trabalha, né? Assim a gente pode ajudar os nossos pacientes. Muito bem, Karina. Muito boa a tua aula mesmo. Você foi buscar num artigo de 1,5 páginas, 2 páginas, vários trabalhos importantes que podem nos ajudar a entender essa incidência aumentada de PAV nos doentes com Covid. É como se fizesse parte das manifestações clínicas do Covid, o doente que fica mais do que 10 dias sob ventilação mecânica, ele vai adquirir PAV. Acho que valeu para poder mostrar de que isso é um problema que está acontecendo em todos os lugares, de que muito provavelmente a lesão pulmonar grave do doente com COVID, a pneumonite por COVID, ela predispõe mais a desenvolver a pneumonia associada com a ventilação mecânica que outras infecções virais e que outras SARAs.
me parece que as dificuldades de se fazer diagnóstico naquele pulmão branco, eles são semelhantes às de outras SARAs, né? A gente, quando tem SARA grave por pneumonia adquirida na comunidade, ou SARA grave por uma sepse abdominal, e tem um pulmão com muita condensação, a gente também tem dificuldade para poder fazer diagnóstico por PAV, mas os critérios para se fazer esse diagnóstico são semelhantes, que são basicamente os critérios clínicos de piora clínica, eventualmente piora radiológica, se isso for encontrado, desenvolvimento de uma nova CIRS, febre, alteração aguda de disfunção orgânica. Acho que, de alguma forma, eu vejo que a equipe está atenta para isso. Mas também chama a atenção de que, nas diversas cortes, chega num determinado momento, depois do 20º, de que, mesmo cortes com algumas centenas de doentes, não são todos os doentes que desenvolvem PAV, né? Mesmo as cortes piores que você mostrou, são 60% dos doentes com ventilação mecânica prolongada, com mais do que 2 semanas, que desenvolve PAV, que é uma incidência altíssima, né? Obviamente, mas não é todo mundo. Então, vale esses teus 2 últimos slides, chamando atenção para a necessidade de obsessivamente a gente voltar para o básico e, mesmo com a superlotação dos hospitais, cada unidade tentar fazer o melhor com a fisioterapia que está disponível, para poder aplicar de uma forma sistemática, diuturna, 7 dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo o bundle de prevenção da PAV, tentar diminuir a sedação todos os dias. Eu sei que isso é difícil, mas isso precisa ser tentado em todos os doentes. Diminuir imunossupressão, há uma ideia agora, eu fico com receio da gente ir contra os ensaios clínicos com centenas de doentes, como o REMAP-CAP, por exemplo, ou o RECOVERY, recentemente publicado com bloqueador da interleucina 6, mas a impressão que dá é de que esse doente tem uma janela de tempo que é ao redor do 7º dia, 10º dia. Se a gente acaba fazendo isso tardiamente, muito provavelmente nós só vamos ter a imunossupressão induzida pelo tocilizumab e não o efeito benéfico. O corticoide a gente precisa de fazer, mas certamente isso, de alguma forma, pode contribuir, principalmente para aqueles doentes que ficam em ventilação mecânica há muito tempo. A própria doença crítica é um imunossupressor, mas eu penso também de que a gente sofre muito com a superlotação, né? Principalmente pelo fato de que eu vejo, por exemplo, um hospital aqui, como, por exemplo, o Hospital das Nações, é um hospital que tinha uma UTI de 10 leitos. E nessa UTI de 10 leitos, tinha uma média de 3 a 5 pacientes em ventilação mecânica prolongada por dia. Essa é a média histórica do Hospital das Nações. E nós chegamos algumas vezes, no final do mês de fevereiro, durante o mês de março inteiro, a ter mais de 30 doentes em ventilação mecânica prolongada. A mesma coisa aconteceu com a Santa Casa, com o HT, o HR, certamente. Então, não é fácil de manter todo o bundle para um número tão grande de doentes, com a mesma quantidade de funcionários que a gente tem, com a mesma quantidade de equipe multidisciplinar, mas não tem outro caminho que não de todos os dias fazer a revisão do bundle e de continuar insistindo para que isso possa diminuir, porque no final das contas a gente tem uma relativa pequena quantidade de doentes que vão a óbito por hipoxemia refratária. Eles vão a óbito fundamentalmente porque eles infectam e desenvolvem disfunção e falência de múltiplos órgãos, choque refratário por infecção que complica. Alguém quer fazer algum comentário? Já estamos um pouquinho adiantado, mas cabe aí 1, 2 comentários. Doutor, Oi. sobre a superlotação,
acho que acabei passando muito rápido aí no trabalho, realmente os artigos aí mostram que pode ser um dos motivos que esses pacientes estão sendo mais infectados aí na ventilação mecânica associada à pneumonia, porém, muitos mostram também que a gente está com mais profissionais de saúde por paciente do que estávamos antes da pandemia. Talvez esses funcionários não tão bem preparados, não deu tempo da gente preparar, pode ser, mas às vezes não é o número de funcionários que estão cuidando, né, de profissionais de saúde que estão com esses pacientes, mas sim a qualidade que a gente está entregando. Ótimo. Muito bem. Alguém mais quer fazer algum comentário? Oi, doutor, boa noite. Boa noite. Oi, Danilo. Tudo bem? Tudo bem, doutor? Doutor, não, eu queria fazer um comentário que eu acho que eu tenho falado com os meninos ali na Santa Casa, que é uma coisa que me preocupa um pouco mais a médio e longo prazo, sabe? Em relação a essa situação do despertar diário e tudo mais, assim, porque o Covid, se tudo der certo, uma hora não vai mais estar por aí, né? E aí, às vezes, a gente acaba se acostumando, e eu tenho medo do pessoal se acostumar nos doentes não Covid, com a sedação excessiva, com o bloquear um doente. Eu confesso que eu não lembrava a última vez que eu tinha bloqueado um doente antes do Covid, então, e aí esses dias, enfim, o paciente está assincrônico, vamos bloquear. E às vezes é só uma questão de ajustar melhor a ventilação mecânica. Isso é uma preocupação que eu tenho aí para médio prazo, vamos dizer assim. Eu queria saber do doutor, o que o doutor pensa dessa preocupação que eu tenho. Puxa vida, especificamente com relação a se esses doentes precisam do bloqueio neuromuscular de uma forma tão sistemática ou não? Não, doutor, eu fico preocupado com a conduta, não só nossa, dos intensivistas, mas até dos plantonistas, em acostumarem a manter um doente sedado, a aprofundar a sedação até num doente que eventualmente não está precisando, um doente não Covid, inclusive. Eu tenho medo de ser uma herança maldita do Covid, vamos dizer assim. Não, acho que sim. Acho que eu me assusto às vezes, né? Eu fui por exemplo, acho que eu não quero falar o nome do hospital, mas é um hospital com 60 pacientes com Covid, no dia seguinte que a gente assumiu esse hospital. E, eu me assustei um pouco, porque eu passava pelas enfermarias e os doentes estavam absolutamente anestesiados, né? 60 doentes anestesiados, praticamente. Então, acho que vai ser importante para nós, para vocês, coordenadores, lembrarem isso sistematicamente. Eu acho que é onde a gente atua de uma forma mais diuturna, de perto do doente, e acho que vocês devem estar fazendo, com certeza, a sedação na medida certa dos doentes. Mas penso que onde a gente não atua, e a pequena experiência que eu tive é de que outros grupos podem estar sedando de uma forma para poder deixar tranquilo o doente excessivamente, porque ela é uma doença crônica, né? Então, se você não fizer todos os dias a avaliação se aquele doente pode ficar sem sedação e pode sair da ventilação mecânica, pode ir para uma ventilação não invasiva, pode e eventualmente fazer um desmame na sequência, acho que o que deve estar acontecendo é de que a sedação excessiva acaba deixando um ambiente superlotado, múltiplos doentes hipersedados e, consequentemente, adquirindo mais pneumonia associada com a ventilação mecânica do que o que devia. Mas acho que os nossos coordenadores estão atentos para isso e devem estar fazendo sedação na menor quantidade necessária para poder manter esses doentes numa ventilação adequada, numa doença que, uma vez que vai para o tubo, de um modo geral, esse doente fica dias em ventilação mecânica, né? O que eu sinto
de todos vocês que não é fácil manter esse doente com pouca sedação. É isso? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Muito bem. Então, obrigado. Então, vai. Não, é só para comentar que definitivamente a sedação. Desculpe que eu estou sem a minha câmera, mas senão eu não consigo conexão. Eu acho que eu estou com um problema aqui na internet, então eu só consigo falar. Então, definitivamente a sedação foi um problema aí, inclusive com a problema nacional com a falta de sedativos e bloqueadores não musculares. E eu penso da mesma forma que você. Eu acho que sim, muitos doentes com COVID têm um padrão diferente, com necessidade de sedação maior do que a gente costumava ver na população não COVID, e também mais broncoespasmo, enfim, mais dificuldade para sedar, e também maior necessidade, eventualmente, de bloqueio neuromuscular, mas acho que há, sim, sempre uma oportunidade para usar menos sedativo. Então, essa falta nacional, acho que foi uma conjunção das duas coisas. Quando começou a faltar aqui nos nossos serviços, e a gente começou a prestar mais atenção no protocolo de sedação e ter um indicador de adesão ao protocolo, um olhar diferente, já diminuiu, mesmo a gente usando, eu acho, de maneira mais adequada do que muitos serviços. E eu digo muitos serviços porque eu acompanhei em vários serviços aqui do Paraná inteiro, através da CESA, aulas de como sedar doente e assim por diante, e acompanhei de perto a dificuldade, né, na utilização de sedação e bloqueio neuromuscular. Então, COVID virou igual, sedação profunda igual uso de bloqueador neuromuscular. Então, até aqui mesmo, só na capital, houve um encontro de farmacêuticos aí de vários hospitais que atendem COVID, e a diferença no uso de sedação de um hospital para o outro era de até 10 vezes o consumo. E eu imagino que o mix de doentes não fosse tão diferente. Então, acho que é bem importante esse olhar atento, né, para a sedação e uso de bloqueio neuromuscular nos pacientes COVID. É isso. Vocês mesmo, né, Danilo, eu me lembro de uma discussão com você e com a Karina, de estarem descobrindo a possibilidade de poder ventilar adequadamente pacientes na Santa Casa com poucos sedativos. Acho que talvez vocês sejam o grupo que menos usa sedativos entre nós. Mas acho que as soluções para isso cada um dos serviços, nossos coordenadores estão super bem treinados para poder fazer sedação e adequar o nível de sedação para cada ambiente em que nós estamos, sem que a gente transfira essa experiência com Covid para outros doentes, porque sedação excessiva e desnecessária, obviamente, faz mal. Muito bem. Acho que nós vamos... Obrigado, Karina.